Bom dia, crianças! Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para mais um dia da nossa história da escola dominical, tá? Então, lá na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, você pode conferir essa história que a gente vai contar hoje, tá bem? Queria primeiro falar para vocês assim: quando vocês fazem aniversário, às vezes pode até não dar um festão, né? Mas sempre alguém faz um bolinho, alguma situação para comemorar o aniversário, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar da comemoração de um dia, de um aniversário, sabe? Quando uma criança nasce, né, é um momento de muita festividade, de muita alegria, não é verdade? Então, as crianças nascem, a gente arruma o quartinho delas, não é verdade? A gente faz uma decoração, uns mais simples, outros mais sofisticados, mas a gente arruma o quartinho onde a criança vai dormir, descansar, né? Quando a criança nasce, recebe visita na maternidade, recebe presentes, não é verdade? Olha aqui, quando a Maíra nasceu, a avó dela veio no dia que ela nasceu, as pessoas que foram na maternidade visitaram, levaram presentes, sabe? Olha ela aqui, olha aqui, bem pequenininha, vocês conhecem ela grandona, né? Mas olha ela aqui, com 40 dias no colo do tio Marcelo, sabe? Tem outras. Vocês às vezes têm foto de quando vocês nasceram. Sabe a Carol e o Jean, que ministram ali, são obreiros ali no Tancredo? Então, né? O Estevão acabou de completar um aninho, não é verdade? Muitos visitaram o Estevão e muitos se alegram com o seu crescimento. Olha o Arthur aqui, olha, bem bebezinho, já tem 10 anos, né, que o Arthur nasceu, não é verdade? Então, crianças, eu quero contar a história de um nascimento muito especial, né, que deu origem à comemoração do Natal, sabe? No Natal nasceu uma pessoa muito especial, mas uma pessoa que já existia desde a fundação do mundo e nasceu com um propósito de salvar vidas. O nascimento dela foi tão importante que até o nosso calendário tem o seu ano primeiro no ano que ela nasceu. Por isso a gente está no ano de 2020, porque foram 2020 anos atrás que essa criança nasceu, sabe? E ela foi anunciada, ela foi prometida. O povo da Judéia esperava pelo cumprimento do nascimento dessa criança, sabe? Então, a gente tem aqui um anjo, né? Esse anjo um dia visitou alguns pastores, tinha alguns pastores no campo, cuidando das suas ovelhas, e esse anjo falou assim: nasceu em Belém o prometido, o Messias. E esses pastores foram todos para Belém e encontraram lá em Belém, num estábulo de uma fazenda, deitadinho numa manjedoura, junto com a sua mamãe e com o seu papai e muitos animais assistindo, viram a criança prometida que havia nascido, sabe? Também havia uns reis, conhecidos na Bíblia como os reis magos. Eles viram uma estrela no céu e eles já vinham estudando os astros e as estrelas. E eles sabiam que quando aquela estrela aparecesse na noite, indicando uma localização, é porque uma criança muito especial havia nascido. Então esses reis magos, eles foram até a Jerusalém. E eles se encontraram em Jerusalém com o rei Herodes. E eles falaram: somos astrônomos e estudamos as estrelas. E pelo que a gente pode entender, nasceu o prometido, o rei prometido por Deus.
E aí Herodes falou, verdade? Vocês têm certeza disso? Eles disseram, sim, nós temos certeza e nós trouxemos presentes e nós queremos visitar essa criança tão especial. Herodes falou assim, mas vocês sabem onde essa criança nasceu e onde ela está? Olha, nós viemos até Jerusalém, mas a indicação da localização da estrela é lá em Belém. Então, daqui de Jerusalém, nós vamos até Belém e procurar saber. Você não sabe de nada? Ele falou, eu não sei de nada não, sabe? Então, eu até peço para vocês que quando vocês encontrarem a criança, que vocês voltem aqui em Jerusalém e me contem tudo. Podemos combinar assim? E aí os reis magos falaram assim, tá bem, podemos combinar assim. E aí então eles foram, sabe? Foram para Belém, perguntaram nas casas, perguntaram nos lugares, até que eles encontraram aquela hospedaria onde Maria, José e o bebê estavam sendo acolhidos, né? E aonde o bebê havia nascido. Ao chegarem lá, contemplaram a criança, ficaram muito contentes com o cumprimento daquela profecia e viam que eles estavam certos, que aquela promessa que havia sido escrita e que uma estrela dirigiria e mostraria o lugar e revelaria o tempo em que essa criança haveria de nascer, havia se cumprido. Cada um deles trouxe um presente para essa criança, sabe? Um deles trouxe ouro, sabe? E por que ele trouxe ouro? Eu penso assim, que tem dois motivos pelo menos, sabe? Que ajudaria os pais que estavam numa situação de precisar de recursos, sabe? Era uma família pobre, né? E também porque simbolizava que Jesus era rei. Que essa criança que havia acabado de nascer era Jesus, sabe, crianças? E eles entenderam que essa criança era o rei prometido por Deus ao seu povo, sabe? Quando um rei é coroado, não é colocado uma coroa de ouro na cabeça dele? Por isso foi dado o presente, que era ouro para Jesus, sabe? O outro rei mago deu um outro presente. Ele deu um óleo, sabe? Um óleo conhecido como incenso, um incenso aromático. Naquela época também era muito valioso, sabe? E o incenso, também esse óleo, era usado para passar óleo, para ungir os sacerdotes. Então o simbolismo desse presente é que ele estava reconhecendo Jesus como um sacerdote. Um reconheceu como rei, o outro reconheceu como sacerdote. O terceiro presente também foi um óleo conhecido como mirra naquela época. Sabe para que a mirra era usada? A mirra era usada para embalsamar os corpos quando as pessoas morriam, sabe? Para conservar. Então, esse presente também era muito valioso, esse óleo, sabe? Mas pelo simbolismo, além do valor econômico, né, no valor de venda que ele poderia ter, ele também simbolizava a imortalidade de Jesus, porque nós sabemos que depois que ele cumpriu o seu ministério, que ele foi morto na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos perdoar, ele também ressuscitou, não é verdade? E hoje vive sentado ali no seu trono como um rei, não é? Como um sacerdote ao lado de Deus, intercedendo por nós, né? Porque Jesus é o mediador entre os homens e Deus, e ele tá ali, do ladinho de Deus, fazendo essa mediação pelas nossas vidas, certo? Então, a mirra, que era o terceiro presente, representava a imortalidade de Jesus. Olha que coisa maravilhosa! A história desse nascimento é um nascimento sobrenatural, já programado por Deus desde que ele criou o mundo. E avisou os pastores, e avisou os reis, né? Tinha gente que ficou muito feliz com esse assunto.
Mas depois da visita, os reis foram dormir para depois continuar sua viagem. E quando eles estavam dormindo, eles sonharam. E nesse sonho, eles foram avisados que aquela conversa do rei Herodes era uma conversa com segundas intenções. Sabe o que é uma conversa com segundas intenções? Ele queria matar aquela criança, porque ele não queria que nenhum rei tomasse o seu lugar. E nesse sonho, esses reis magos foram avisados disso. Ao serem avisados por Deus nesse sonho, eles conversaram um com o outro e falaram assim: vamos voltar por outro caminho e não vamos passar por Jerusalém e nem contar para o rei Herodes onde essa criança está. E aí eles foram embora, sabe? Da mesma maneira, para José, Deus deu um sonho e disse para ele: fuja com a criança para o Egito. E José e Maria, então, pegaram a sua criança e foram também embora. Foram para o Egito, até que o rei Herodes morresse, para que ele não oferecesse nenhum risco à criança. Quando ele morreu, eles voltaram para Belém, sabe? Voltaram a morar, né, na Judéia. E aí Jesus pôde começar o seu ministério, que nós conhecemos tantas histórias de Jesus e sabemos que ele é salvador das nossas vidas. Amém? Amém! Glória a Deus por essa história nessa manhã, né, crianças? Comemorem o seu Natal, lembrando dessa história maravilhosa que eu contei para vocês nessa manhã, tá bem? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Deus, pelo nascimento do Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor prometeu e cumpriu. E hoje podemos, Senhor, ter nossas vidas salvas através, Senhor, de crermos nele. Crermos no ministério dele, na morte dele pelos nossos pecados e na nossa salvação, Senhor, através da ressurreição de Jesus Cristo, que hoje está sentado aí do seu lado, Deus, mediando por nós, nos salvando, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Amém, crianças. Deus abençoe vocês.